Olá, é muito bom ter você aqui no curso Novos Membros. Essa aula nós estaremos olhando para o capítulo 3 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, olhando para os deveres para com o próximo. Meu nome é Robson, eu faço parte da equipe ministerial da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto e gostaria de dar as boas-vindas para você aqui na nossa igreja, nossa igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus. Nessa aula a gente vai começar então a aprender sobre a segunda parte dos 10 mandamentos. E nessa segunda parte então nós estaremos olhando para a nossa relação para com o próximo. E cada instrução, ela destaca, cada instrução então é destacada, é destacado o amor que leva o outro em consideração. Então, o quinto mandamento, nós, nesse capítulo 3, nós vamos olhar então para esse quinto mandamento. O quinto mandamento está registrado em Êxodo 20, versículo 12, e nós encontramos o texto que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. E o texto também está aí no seu livro, né, no livro texto do nosso curso. O que nós podemos entender desse mandamento é que os filhos devem honrar aos seus pais. E a gente encontra também um outro texto que vai falar a respeito disso, e eu gostaria de ler o profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, essa implicação, a consideração, o dever de honrar aos pais. Os pais, a gente precisa entender que os pais são autoridades divinamente instituídas sobre os filhos. E quando a gente olha para o texto de Colossenses 3,20, a gente vai entender que honrar implica em considerar e obedecer no Senhor. Então, o texto também está aí no capítulo 3, a página 15, que diz aí: filho, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3, capítulo 20. Esse mandamento é incondicional. Então, nós devemos entender: pai e mãe devem ser honrados, independentemente do seu desempenho. E olha um outro texto que vai ser bem direto com relação a isso, Provérbios 20, capítulo 20, verso 20. A quem amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. E olha a intensidade, olha a seriedade que é trazido na palavra de Deus, esse dever do quinto mandamento de honrar pai e mãe. Então, o mandamento se aplica às relações que nós, os cristãos, tem com todas as autoridades instituídas. Então, essa forma como é colocada, a maneira como é colocada nesse mandamento, que nós devemos honrar pai e mãe, que são autoridades instituídas, isso vai refletir também com a relação do cristão com todas as autoridades. E aí eu convido você a mais uma vez se voltar à palavra de Deus no texto de Romanos, no capítulo 13, verso 1 e 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, mais um texto falando com relação a honrar pai e mãe, a ideia, né, do pai e mãe como autoridade instituída, mas não só pai e mãe,
mas também esse princípio que acaba refletindo com todas as autoridades. O outro texto é 1 Pedro, capítulo 2, versos 17 e 19. Esses textos estão aí transcritos no livro, né, no livro que a gente usa, na página 15. Então, 1 Pedro 2, 17 e 19 diz assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então, a seriedade desse mandamento. Catecismo de Heidelberg, a pergunta 104, ela vai estar sendo trazida com o ensino do quinto mandamento, né? E a pergunta 104 é a seguinte: o que Deus exige no quinto mandamento? E a resposta: devo prestar toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Então esse é o princípio que nós encontramos aí no quinto mandamento. A relação correta entre pais e filhos é fundamental para o bem-estar da alma. Olha como é bonito esse cuidado de Deus, nós olharmos para esse mandamento e entendermos, por meio do mandamento, esse cuidado de Deus, a forma como Deus então está governando, a forma como Deus está dirigindo e cuidando dos seus e daqueles que se colocam a obedecer. Então esse texto, Malaquias 4:6, eu gostaria de fazer a leitura, que diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, benefício nós temos sendo trazido nesse ensino. Até aqui nós vimos tudo isso sendo trazido, é algo bem direto, e quando nós olhamos então para o quinto mandamento, de acordo com o quinto mandamento, os pais devem ser honrados, independente do desempenho deles, né? De forma bem direta, talvez isso seja algo contrário a muitas vezes, a muito do que se diz atualmente, né? E muitas vezes até alguns ensinos são colocados de forma diferente disso, mas a palavra de Deus é muito clara e muito direta. Nós devemos, então, honrar os nossos pais. De acordo com esse quinto mandamento, os pais devem ser honrados. Então, essa aqui é a nossa aula. Então, o que vimos até aqui, que os pais devem ser honrados, independente do desempenho deles. E no próximo segmento então, dessa aula, a gente vai olhar para o sexto mandamento. Então, espero encontrar você na próxima sessão dessa aula. Que Deus abençoe.